desafio da vida dele foi conseguido na Praça Velha, numas festas sanjoaninas, com o José Fernandes, precisamente exaltando a ilha, a terra natal, o berço, Portugal. Ele neste tipo de assuntos era muito forte. Olá a todos, o canal Mara Norte pensou e quer homenagear uma figura da Ilha Terceira, um altarense, um homem que deu muito à cultura, uma pessoa com bom cantador, mas acima de tudo um excelente homem. Faleceu agora há poucos dias. Homenagear alguém, claro que seria bom nós termos homenageado em vida, mas não foi possível, uma vez que nunca tive a oportunidade de falar com ele, estar perto dele. Mas também gostaria de dizer e de desejar à família que, de facto, devem se sentir orgulhosos pelo excelente homem que era, pela pessoa extraordinária que era. Dizer que eu vi quase todos os desafios em que ele participava. É claro que homenagear é quando se fala de alguém. E nós vamos hoje ter a oportunidade de falar desta pessoa. Penso que não há melhor homenagem do que falar de alguém. E por isso, para falar do Sr. Manuel dos Santos, a qual desejo à família muita força, os nossos sentimentos que sejam fortes, porque é um homem visto pela diáspora, por todo o mundo, como um ser humano incrível. E claro, para falar do Sr. Manuel dos Santos, ninguém melhor do que o Sr. José Eliseu. E cá estamos nós, para falarmos com o Sr. Geiseu. Geiseu, muito obrigado por receber na sua casa. Eu gostaria de fazer uma pergunta com 3 incluídas, que seria, para si, quem era Manuel dos Santos, como era o amigo Manuel dos Santos e como era também o improvisador, o cantor Manuel dos Santos. Obrigado por nos receber na sua casa. Vivam, é um gosto receber aqui os elementos deste canal muito visto e muito apreciado na diáspora e não só, também no mercado local. Claro que isto, falar do Manuel dos Santos póstumamente, nunca é muito confortável, porque seria muito mais confortável falar dele com ele vivo. No passado domingo estamos aqui a fazer esta entrevista num sábado. No domingo que antecedeu este sábado, eu falei com a senhora, sua esposa, a dona Inês, natural de 12 Ribeiras, e perguntei o estado de saúde dele, depois de saber que ele estava num estado grave. E ela realmente confirmou-me que ele estava numa situação de saúde muito, muito delicada, pela falência de 2 órgãos, fígado e rins, o que não se previa nada de bom e que de facto que se confirmou. Isto é assim, o Manuel dos Santos, para mim, foi um amigo bom, um amigo em que eu tinha confiança. Portanto, deu-me essa amizade a partir do momento que nos conhecemos, em 1983, primeira vez que eu vou à Califórnia, e logo deu-me a sua amizade, que perdurou até à última conversa que nós tivemos. Curiosamente, a última conversa que nós tivemos foi ele, de viva voz, a convidar-me para uma festa da senhora, sua filha, que organiza na cidade de Artígia.
o que era o cantador Manuel dos Santos? O Manuel dos Santos era um cantador que se fez, foi um cantador autodidata e por sê-lo ganhou muita estaleca e muita fama em assuntos de algum fundamento, o género épico, por exemplo, para ele era muito bom, até que talvez o desafio da vida dele foi conseguido na Praça Velha, numas festas sanjoaninas, com o José Fernandes, precisamente exaltando a ilha, a terra natal, o berço, Portugal. Ele neste tipo de assuntos era muito forte. Era muito forte e até parece que a própria toada com que ele cantava se modificava. Enquanto improvisador, era um improvisador seguro, não gostava muito do despique mais violento e mais acicatado, gostava mais de trilhar desafios mais pacíficos, ou seja, escolherem um tema e irem debulhando o tema pacificamente, em vez daquele despique que a gente costuma dizer, despique quase a roçar a rispidez. Portanto, ele aí não era muito a sua praia. Mas era um cantador que ganhou muito depois, quando Abel da Costa vai à Califórnia, no princípio, finais dos anos 70, princípios dos anos 80, que era o cantador de referência que a Ilha Terceira, permitem-me o termo, exportava para as comunidades, que era Abel da Costa, e Abel da Costa, com Manuel dos Santos, fez grandes desafios e Manuel dos Santos aproveitou esses desafios para subir ao patamar que o imortalizou de um cantador, talvez o cantador mais querido na Califórnia, ou um dos mais queridos na Califórnia. Portanto, foi a partir desses desafios com Abel da Costa que ele começou a ganhar notoriedade, e depois porque Abel da Costa era um cantador que tinha um estilo de não se dava muito bem com o contraditório, e o Manuel dos Santos era um cantador que não enveredava muito pelo contraditório. Se o colega trilhava um caminho, ele ia atrás e acompanhava-o muito bem. E Abel gostava muito disto e promoveu muito Manuel dos Santos. E Manuel dos Santos, depois de promovido, sedimentou o seu estilo e depois começou a cantar com os melhores cantadores do mercado, vamos permitir esta linguagem económica, tipo José Fernandes, Vasco Aguiar, José Plácido, que iam muita vez à Califórnia, nos tempos áureos da cantoria californiana nos últimos 50 anos. Portanto, e depois aí Manuel dos Santos passou a ser um cantador de referência até também está no pleno das suas faculdades. Claro que depois a idade chega e tudo se modifica, mas estamos aqui para falar o que é que foi Manuel dos Santos nos seus melhores tempos. E foi um cantador realmente muito bom, de um estilo sério, um cantador muito propenso ao género épico, e entrou muito no goto das pessoas da Califórnia. Dava-me a sensação, por aquilo que eu vejo, pela aparência, que ele era uma pessoa humilde e simples, mesmo para com os seus colegas cantadores. Era uma pessoa afável, uma pessoa que se dava bem com todos. Sim, era. E depois essa humildade dele também condicionou o seu próprio estilo de cantador. Ou seja, só uma pessoa humilde é que se molda ao companheiro, não cria atritos com ninguém, e é um cantador que gosta de assuntos pacíficos. Isso também demonstra bem a sua humildade. Ficou na retina aquele desafio que ele fez lá fora quando foi criança, com 10, 12 anos talvez, quando foi à Califórnia, que eu estou com ele e ajoelhou-se a pedir desculpa e ele pegou em si ao colo. Isto é uma imagem de referência que marcou a mim e marcou muitas pessoas. Sim, até a mim próprio. Ainda hoje há muita gente que me encontra na cidade a dizer que viu aquele desafio
e aquilo são daquelas imagens, mais do que o conteúdo do que foi cantado, é aquelas imagens que marcam até hoje. Quer dizer, repare, isto foi em 1983, estamos a falar há 42 anos atrás. E até para ele próprio, Manuel dos Santos, acabou por ser também uma imagem que o lançou, que o imortalizou. Ou seja, hoje, se eu posso falar no desafio da vida dele, que eu referi há pouco com o José Fernandes aqui nas São Joaninas, também aquele desafio foi uma marca indelével na carreira dele. O carinho com que ele o abraçou, a forma como tu o abraçaste, que sorrias, parecia um pai e filho. Sim, pois o forte dessa imagem é isso mesmo. Ou seja, ele quase instintivamente ficou com um ar paternal e eu com um ar filial, ou seja, aquilo era mesmo quase como se fosse pai e filho, que poderia sê-lo em termos de diferença de idade, como pelo próprio gesto dele, de pegar-me ao colo. E já agora, isto é assim, nós somos educados, isto no dia-a-dia e nas famílias, muito pelos exemplos mais do que pelas palavras. E aquela imagem marcou-me, e eu depois copiei este ato do Manuel dos Santos com o Roberto Toledo. Ou seja, são cenas que nos marcam e eu depois repliquei-a muitos anos depois. É interessante, muito, muito interessante. Amigo, a tua ida lá fora à diáspora é sempre uma pessoa muito acarinhada, muito querida, tanto lá como cá. Como é que te sentes no meio disso tudo? Com toda esta atenção, com toda esta dedicação que as pessoas têm para contigo, como é que é viver? Sentes-te um homem feliz, realizado na cantoria? Para além de toda a tua sabedoria, tudo o que dás, tudo o que ensinas, tudo o que apoias. Sim, quer dizer, de certa forma sinto-me realizado. É assim, eu fui uma pessoa e sou uma pessoa que sempre foi bem disposta. E porquê é que eu fui sempre bem disposto? Porque eu sempre estive contente com o que tive e com o que fui sendo. E de modo que eu, da forma que sou acarinhado nas comunidades, às vezes até penso que seja uma estima superior àquela que eu próprio merecia. Mas de qualquer forma não deixa de a pessoa ficar cheia em termos emocionais com o carinho que as pessoas no estrangeiro me dão. Por outro lado, uma vez que eu comecei a ir ao estrangeiro há 42 anos, há sempre aquele lado negro que é fazer a rebobinagem do filme e pensar em tantos que eu conheci e que já cá não estão, e o Manuel dos Santos é o último a partir. Era esta a pergunta que lhe ia fazer, estava a pensar mesmo nisso, que era, o José Fernandes falou há pouco nele, o senhor Vasco Aguiar, o José Palácio, que é uma pessoa que ainda está viva, graças a Deus, e a cantar muito bem. Isto tudo, ficas pensativo, como disseste há pouco, mas também com um gozo enorme de ter cantado com essas pessoas, ter saboreado, bebido da qualidade destes cantadores. Sim, ou seja, eu conheci, por exemplo, o Manuel dos Santos e outros contemporâneos que também já faleceram. Estou a pensar, por exemplo, no Alberto Sousa ou no Adelino Toledo. Conheci-os numa altura em que eu tinha muito pouco para lhes dar. E eles deram-me tanto. Ou seja, eles deram-me tanto que mereciam que eu tivesse dado muito mais naquela altura e não dei. Claro que depois, mais tarde, a idade foi avançando, também a pessoa aperfeiçoa-se mais um pouco e aí já pude dar mais qualquer coisa, um contributo maior para o resultado final dos desafios. Agora, naquela altura, eu fico muito grato ao Manuel dos Santos, que estamos a homenagear, e a todos os outros,
porque me deram tanto sem que eu lhes desse nada. Ou seja, era um cantador incipiente, um cantador em início de carreira, um cantador criança e acriançado, portanto, por isso é uma gratidão enorme que eu tenho, porque foi eles cantarem comigo e eles é que faziam tudo, eu pouco fazia. Sim, senhor. A humildade de um grande cantador, de um pequeno homem em estatura, mas um tamanho enorme em sabedoria e classe. Eu vou deixar o microfone para falar, se quiser desejar alguma coisa à família, à diáspora, uma vez que está aí lá muita vez, porque é um gosto estar aqui deste lado a trabalhar para a diáspora, para o canal Manel Vídeo, Manel Caneta Vídeo, e também para a Rádio e Televisão Artísia. Pensámos fazer assim, homenagear o Sr. Manuel dos Santos, porque bem o merece. Contribuir para que fique na história um homem que tanto deu à nossa cultura. Meu bom amigo, uma mensagem para a diáspora, está à sua disposição para dizer o que diz. Bom, isto é assim, à família, à Inês, e aos filhos e até aos netos, apresento as minhas condolências. Dizer que a partida de Manuel dos Santos é também uma parte de nós, cantadores, que vai embora, portanto é menos um elemento que ajudou a escrever páginas da história da própria cantoria e que vai embora. Também dar condolências à própria comunidade portuguesa na Califórnia, porque sei que o Manuel era, justamente, um dos cantadores mais queridos na Califórnia, e sei que a partida dele deixa sofrimento, deixa pena, ficam as boas recordações e que a gente se consiga encontrar no exemplo dele, nos melhores exemplos dele, motivação para o futuro, para os novos cantadores, e que os novos cantadores não esqueçam de Manuel dos Santos, porque foi um cantador marcante na cantoria da Califórnia, sobretudo na Califórnia. Sim, senhor, e assim terminamos mais uma reportagem. Reforço a ideia e mandamos o canal Mara Norte os sentimentos a toda a família, a toda a comunidade. Dizer que é sempre um gosto estar aqui deste lado a trabalhar para todos vós. Fiquem bem, com muita saúde e muita força.